Olá, tudo bem com você? O Brasil convidou o Paraguai e o Uruguai a integrar de forma temporária o G20. O grupo que reúne as maiores economias do mundo volta a ser presidido pelo nosso país a partir de dezembro. Para falar sobre esse assunto, o J. Raimundo recebe hoje o especialista em economia e política internacional, Fábio Maldonado. Fábio, tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, um prazer. Antes de começar a nossa conversa, a gente lembra que toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, você encontra um novo episódio do J. Raimundo nas plataformas digitais da Record. Professor, o que é que está por trás desse convite? É uma forma de fortalecer o Mercosul que não vive os seus melhores dias até? O governo Lula está buscando restabelecer relações na região, principalmente na América do Sul. O Mercosul nos últimos anos foi um pouco deixado de lado nos últimos governos brasileiros e também uruguaios. Então o Lula está fazendo um movimento de atrair Paraguai, mas sobretudo Uruguai, para o G20 como uma forma de estar ali e restabelecer relações na região e principalmente com países com economias menores, mas que fazem parte do Mercosul. O Mercosul é relevante? Como é que está o bloco depois de tantos anos? Bom, como eu mencionei, o Mercosul perdeu um pouco da relevância nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, sobretudo por um afastamento do Brasil, que é a economia mais importante, né? Um país com geografia continental e que tem um peso peculiar no bloco. Portanto, ao se afastar, os outros países também perdem o interesse ou afrouxam os laços que mantinham através do bloco. Então agora a tentativa é de restabelecer o bloco do Mercosul, fortalecer o comércio intrabloco e também tentar fortalecer transições e contatos culturais que vão para além da economia e que é importante também, inclusive para a economia. E muda o que quando o Uruguai e Paraguai podem participar do G20, por exemplo? Na verdade, é uma forma apenas de atrair. É simbólico? É simbólico, é uma forma de atrair essas economias para, digamos, para o centro gravitacional brasileiro, uma forma, demonstração diplomática de que o Brasil está disposto a trazer os países do Mercosul para, enfim, negociar digamos, no grande patamar dos blocos internacionais. Mas o G20, claro, é um grupo muito importante, são as maiores economias do mundo. Participar dele é um privilégio, é um sinal de status para esses países também? Sim, sim. Eu acredito que tanto para o Uruguai como para o Paraguai, que têm economias pequenas, né, relativamente quando comparados com os países do G20, é interessante para estabelecer contatos diplomáticos, enfim, com os demais países do bloco, mas mais do que isso, acho que é importante para voltar a ter uma sinergia dentro do bloco do Mercosul e na América do Sul. Você falou, professor, que o Brasil se afastou nos últimos anos do Mercosul, mas recentemente o Uruguai também demonstrou interesse de assinar um acordo de comércio sozinho, direto com a China. Quanto isso abala a estrutura do bloco? Nas duas últimas reuniões que ocorreram em julho do ano passado e em dezembro do ano passado, o Bolsonaro pessoalmente não compareceu no bloco, não compareceu na reunião do bloco. O Uruguai, por outro lado, ao sentir que o Brasil tampouco estava dando atenção, buscou outras maneiras de estabelecer relações comerciais com o mundo e, sobretudo, com a China, que hoje em dia, na América Latina principalmente, tem um impacto econômico relevante. Ao estabelecer relações comerciais diretamente com a China, o Uruguai propõe de determinada maneira uma ruptura com as regras, com as normas do Mercosul. Daí então o movimento do Lula em janeiro desse ano de conversar com Lacalle Pou, né, e a pressão também do Alberto Fernandes, presidente argentino, de fazer com que o presidente uruguaio recuasse nessa medida de estabelecer relações diretas com a China. E funcionou a pressão? Vamos ver, acho que está no começo, né, desse novo momento do bloco, com o Brasil voltando a olhar com um pouquinho mais de carinho para a região. Aí temos que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas a região vive um momento delicado, principalmente por conta de inflação. A gente tem o exemplo da Argentina, que passa de 100%, o Uruguai também tem inflação alta, o Brasil inflação relativamente alta, menor do que Estados Unidos e Europa, mas é um momento difícil para o bloco como um todo?
é um momento difícil para a América Latina como um todo, né? A inflação ela é global, né? Não tem como com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas, por outro lado, se for bem aproveitado esse momento, isso pode significar um avanço no Mercosul, né? Então, fortalecer as trocas comerciais, as trocas de alimentos, inclusive para tentar combater esse processo inflacionário mais alto. O Paraguai, ao contrário do que acontece com o bloco, vive um momento de boa expectativa econômica? Olha, de acordo com a CEPAL, no último ano, em 2022, o único país da América do Sul que teve uma retração econômica foi o Paraguai. E na América Latina como um todo, Haiti e Paraguai. A projeção para 2023 é que a economia paraguaia vai crescer mais do que as demais, do que a maioria pelo menos. Mas isso é em comparação com o ano passado, em que houve uma retração. Então, assim, Cresce muito, mas ainda tem um passivo muito grande lá de trás. ainda tem um passivo muito grande. E tendo em conta também que o PIB paraguaio é muito pequeno. São 40 bilhões de dólares, algo em torno disso, anuais. Então, se a gente comparar com o Brasil... não tem comparação, 3 trilhões, alguma coisa assim. Então, assim, um crescimento de 1%, de 2%, é muito pouco. São 3 bilhões, 6 bilhões. Né? Então, eu te faço uma pergunta difícil até. O Paraguai é relevante para o G20, de alguma forma? O Paraguai é relevante. E ele poderia ter um papel especial para o mundo. Por quê? Ele é um dos maiores exportadores de energia do mundo. Exporta energia hidroelétrica a partir das represas, principalmente de Itaipu. Então, o Paraguai poderia exercer um papel, ainda que sendo um país pequeno, com uma economia pequena, de indicativo de uma transição energética. Então, nesse sentido, sim, o Paraguai poderia exercer um papel positivo no G20. Agora é um país que tem uma taxa de pobreza muito grande, né? 30% da população. Como resolver isso? Um problema histórico, na verdade, né? O Paraguai, secularmente, é um país muito subdesenvolvido, né? Voltando um pouco na história, lá no século XIX, antes da Guerra da Tríplice Aliança, Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai era um país relativamente desenvolvido. Então tinha um nível educacional avançado em comparação com os vizinhos, tinha uma malha ferroviária avançada, tinha um desenvolvimento industrial incipiente, mas já avançado para a época. Tanto é que a Guerra da Tríplice Aliança dura 6 anos. Bom, isso foi um massacre, a guerra, né? Algumas estatísticas dão conta de que 70% a 90% da população masculina paraguaia morreu depois da guerra. Então, o Paraguai nunca se recuperou. Então, é secularmente uma economia subdesenvolvida. Agora, em 2023, dia 26 de abril de 2023, vai completar 50 anos do Tratado de Itaipu. E o Paraguai está discutindo, os movimentos populares, os políticos, a reformulação do Tratado de Itaipu. Por quê? Que pode ser um passaporte para um novo tipo de desenvolvimento. Por quê? Esse é o grande problema, um dos grandes calcanhares de Aquiles na relação do Brasil com o Paraguai. Porque o Brasil assinou esse tratado, o Brasil e o Paraguai assinaram esse tratado em 1973, a ditadura do Alfredo Stroessner no Paraguai e do Médici no Brasil, em que se dividiria a energia de Itaipu, da represa de Itaipu, 50% para cada lado. O que uma das partes não utilizasse dessa energia, teria que vender para outra parte. Muito bem. Mas a questão é o seguinte, é que essa venda é a preço abaixo do mercado. Então o Paraguai, no final das contas, não utiliza, evidentemente, toda a energia produzida que ele teria direito, porque é um país pequeno. Deixa de ganhar dinheiro. Vende para o Brasil a preço muito mais reduzido. Hoje é em torno de algo assim. O Paraguai exporta para o Brasil a preço de $9 gigawatts por hora. E a preços de mercado, né, não acima, né, mas a preço de mercado, isso está em torno de $57. Essa diferença é brutal. A diferença é muito grande. Então, se o Brasil e o Paraguai restabelecem, e o Paraguai consegue restabelecer esse acordo para os próximos 50 anos, em preços de mercado, não acima, mas também não abaixo, isso pode ser o passaporte para um novo tipo de desenvolvimento paraguaio. Mas o Brasil está disposto a pagar mais em troca de ter o desenvolvimento do país vizinho? Exatamente.
E nas relações internacionais a gente discute uma coisa. Quando um país ele é maior do que os demais países da região, é maior economicamente, maior territorialmente, e quer exercer algum tipo de hegemonia benevolente, ele tem que ser o paymaster, que a gente diz, né? Ou seja, ele tem que abrir mão de alguns pontos em troca de fortalecer o bloco, fortalecer a região e fortalecer os outros países. E com isso todos ganham. Então, evidentemente, o Brasil teria que abrir mão dessa energia mais barata, praticamente subsidiada, né, para que o Paraguai, sim, pudesse conseguir se desenvolver mais. Mas qual que é o impacto disso? Porque pelos valores que você mencionou, o Brasil teria que pagar 6 vezes mais do que tem pagado. Isso, em torno de 5, 6 vezes mais. O cálculo pelo lado paraguaio é que o Paraguai conseguiria ganhar por ano de renda hidroelétrica em torno de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares, 2 bilhões e 900 bruto, né, com os custos, tá? E 2 bilhões sem os custos. Né? Para o Brasil, 2 bilhões de dólares talvez não seja tanta coisa, mas como eu mencionei, pelo fato do PIB paraguaio ser menor, 2 bilhões de dólares de renda adicional é quase 10, 8% do PIB anual. Para eles é muito, né? Para eles é muito e faria a diferença. E faria a diferença nesse sentido, de transição energética e de desenvolvimento, um novo tipo de desenvolvimento. Professor, como é que faz para fortalecer o Mercosul? Até porque a gente tem governos com ideologias diferentes, né? Tanto no Brasil, diferente do Uruguai, que é um governo mais alinhado com a direita. O Paraguai também não tem a mesma ideologia do Brasil. A Argentina hoje tem um governo mais parecido com o Brasil. Como é que faz para unir esses países com governos que pensam diferente? É um desafio, porque, evidentemente, os governos são substituídos periodicamente, né? E se não tem a mesma afinidade, divisão de mundo, divisão econômica, isso causa entraves. Então, é o que a gente viu recentemente, por exemplo, com Lacade Pou no Uruguai, com o Jair Bolsonaro no Brasil, não tanto com o Abdo no Paraguai, né? Porque o Paraguai, talvez pelo fato de ser uma economia mais enfraquecida, veja o Mercosul com mais bons olhos. Então, nesse processo, por exemplo, do Lacade Pou se aproximar da China, o Paraguai esteve ao lado do Brasil e da Argentina. Então, o desafio é transformar o Mercosul e os blocos regionais em políticas de Estado, para além de governos momentâneos, né? Então, estabelecer normas e regras claras que sejam benéficas para todas as partes e fazer com que se cumpra isso, né? E não que se ameace romper com determinadas normas ao sabor do governo da ocasião. Acima de tudo, os governos têm que priorizar presidentes estadistas, né, que pensem no melhor do país. Exatamente. É uma coisa difícil, né? Porque, evidentemente, isso foge ao controle, né, dos vizinhos, de repente, da própria população daquele país. Então, eu acho que é muito mais tentar estabelecer regras e normas claras e que favoreçam todas as partes. E eu acrescentaria também que o Mercosul teria que ir além da questão comercial, além da questão econômica. Teria que fortalecer, de alguma forma, a infraestrutura física de conexão entre esses países, o intercâmbio cultural, o turismo. A gente precisa começar a olhar para a nossa região. O Brasil, sobretudo, dá as costas para a América do Sul e para a América Latina. Então, ao fortalecer a conexão e as relações culturais, automaticamente também fica mais fácil de você manter outro tipo de relação a nível comercial e econômico. Professor, vamos falar também sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, que se arrasta aí há 20 anos. Vai sair? Boa pergunta. O acordo Mercosul-União Europeia envolve interesses distintos, né? Setores distintos da economia. Então, para o setor industrial, talvez fosse essa resistência, não fosse tão interessante... Brasileiro, né? Brasileiro e argentino. Não fosse tão interessante que esse acordo fosse adiante, porque aí, digamos, as indústrias locais, nacionais, teriam que competir com grandes indústrias da União Europeia. Por outro lado, o agronegócio, né, o campo brasileiro, argentino, paraguaio e uruguaio teriam todo um mercado para exportar suas mercadorias para a União Europeia. Que é a resistência de lá, né? Os fazendeiros, o setor agro da Europa. Exato. É totalmente contrário ao acordo. Exatamente. Sobretudo na França. Porque a Inglaterra, com a Revolução Industrial, praticamente acabou com
digamos que o setor primário é muito reduzido. Mas na França, não. Então, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, através do Mercosul, sofrem resistência do lado de lá, sobretudo pelo setor primário francês. Não só o francês, mas sobretudo o setor primário francês. Então é um acordo que tem diversos detalhes e interesses distintos que acabam, né, causando entraves. Mas pode sair? Eu acredito que a curto prazo não. Não. Não, acredito que a Porque curto o chanceler alemão e o presidente Lula falaram até que até o meio do ano conseguiria assinar um acordo. Você não acredita muito nisso? Eu não acredito muito nisso. Agora, com a Alemanha olhando para a guerra na Rússia, da Rússia contra a Ucrânia, o Brasil tentando restabelecer relações no próprio bloco, na América Latina, eu acho que os governos não vão priorizar isso nesse momento. Vamos ver. Bom, professor, a gente fala hoje sobre o convite do Brasil para o Paraguai e o Uruguai integrarem de forma temporária o G20. E você organizou um livro com outros pesquisadores justamente sobre as economias do Paraguai e Uruguai. Como é que é? Mostra para a gente o livro. Sim, a gente publicou esse livro em 2021, chama Fronteiras da Dependência, Uruguai e Paraguai. Né? E aqui o próprio título já sugere as diferenças dentro de certas traços em comum entre esses dois países. Fronteiras da dependência porque, digamos, o Uruguai estaria numa fronteira da dependência em que estaria quase que se aproximando de um estado de bem-estar social, e o Paraguai estaria em outra fronteira, representaria o extremo da outra fronteira, que é o país, digamos, mais subdesenvolvido da América do Sul. Então, ambas economias são economias dependentes, no entanto, existem as especificidades entre esses dois países. Né? E acho que é o melhor exemplo, porque o Uruguai, em algum momento da história, foi chamado de a Suíça da América do Sul, né? E o Paraguai sem sombra de dúvidas, o país da região mais subdesenvolvido. Atualmente, a vida no Uruguai é melhor que no Brasil e no Paraguai pior do que no Brasil? O Uruguai é um país de classe média urbana. Né? É engraçado porque o Uruguai faz o movimento contrário, talvez, da sua história ao longo do século XX. O século XX uruguaio foi um século de avanços. Né? Então, como eu mencionei, foi um estado que mais se aproximou da América do Sul do estado de bem-estar social europeu, que é o que a gente diz no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, oferecendo saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, transporte público. Né? Isso vai até os anos 60, anos 70. Né? A ditadura militar uruguaia se aproxima da ditadura militar argentina e se afasta da ditadura militar brasileira. Em que sentido? No sentido econômico. A ditadura militar uruguaia aposta na privatização de diversos setores da economia. Então, esse estado de bem-estar social que oferecia, digamos, saúde, educação pública e de qualidade, começa a ser deteriorado. Inclusive, tem um livro muito interessante do grande escritor uruguaio Mário Benedetti, um livro de contos chamado Montevideanos, né? A população urbana de Montevidéu, né? Em que ele são vários contos em que ele vai mostrando dimensões da deterioração da classe média urbana uruguaia. Né? Então, digamos, é um arco que vem desde os anos 70. Mas, ainda assim, é uma vida melhor do que a média da nossa região. Por exemplo, o universitário não tem que pagar para fazer faculdade, para fazer universidade. Não tem que nem prestar vestibular. Então, a questão é... O acesso à educação é muito maior. O acesso à educação superior é muito mais fácil. Você né? falou em deterioração da vida da classe média, isso acontece há anos na Argentina também. Como é que essa crise que não acaba na Argentina, a crise econômica que se arrasta por anos e anos na Argentina, enfraquece o Mercosul como um todo? É um movimento muito parecido, porque a Argentina e o Uruguai, lá no começo do século XX, tinham acesso privilegiado ao mercado inglês por conta da carne produzida nesses países. Isso vai, enfim, influenciar com que essas economias cresçam além da média e que eles se desenvolvam mais. E vai, inclusive, ajudar a industrialização desses países. O que acontece desde os anos 70 em ambos é que há um arco de desindustrialização que se acentua a partir dos anos 90 e nunca é revertido. No máximo é atenuado, mas a flecha de desindustrialização nunca é revertida. Então, a Argentina, assim como o Uruguai, passam a oferecer empregos, trabalhos com menos valor agregado tecnológico, com salários menores. E isso, há décadas, né, uma situação que se junta há décadas, sem se resolver isso, acaba aglomerando
crises e contestações, insatisfações, sobretudo na vida urbana, né? Nas classes médias e trabalhadoras urbanas. Então, acho que é um pouco isso que a Argentina vê já há algum tempo e que o Uruguai, em um outro grau, também está passando. A gente vê um movimento com o governo Lula de tentar se reaproximar da Venezuela. Você acredita que a Venezuela possa voltar ao bloco? A Venezuela está suspensa, se eu não me engano, desde 2016 ou 2017. Eu acredito que no curto prazo, não. O desafio no curto prazo é tentar fortalecer o bloco novamente, atrair todas as partes, Uruguai sobretudo, e antes da Venezuela tem a Bolívia, né, que é um membro que não é pleno ainda e que aí teria mais condições de integrar plenamente ao bloco antes de que a Venezuela veja sua suspensão, enfim, revertida. Então, acho que no curto prazo, eu acredito que o governo Lula não vai colocar a mão nisso, vai tentar fortalecer o Mercosul. Até para não causar mais desavenças, né? Até para não causar mais desavenças. Mas eu acho que seria interessante não apenas trazer de volta a Venezuela, como trazer todos os países da região. Colômbia, o Chile, que tem um certo desenvolvimento industrial, enfim, um DH razoável, o Peru, a Bolívia, como mencionei, o Equador. Então, um Mercosul fortalecido é um Mercosul que engloba as partes, né, ou seja, os países que compõem a região. A gente falou de Itaipu e a oferta de energia para o Brasil e para o mundo, e agora muitos comentam sobre o hidrogênio verde, né, que seria uma forma de produzir energia não tão poluente, na verdade nada poluente. Como é que isso pode transformar a América Latina? Eu acho que a América Latina, como o mundo todo, enfrenta um grande desafio no próximo período, nos próximos anos e décadas, que é passar e fazer essa transição energética, né? Isso enfrenta diversos obstáculos de interesses econômicos. E aqui vou ser bem claro, né, os interesses petrolíferos. O Biden acabou de anunciar uma nova exploração no Alasca de petróleo. Então tem todo já um movimento contrário. É difícil fazer essa transição. Mas a Europa tem interesse, né? A Europa tem interesse, Agora, a questão é como fazer essa transição equalizar, né, essa transição se contraponto a determinados interesses. Evidentemente, isso seria um passo importantíssimo e fundamental e colocaria a região num outro patamar no sistema mundial como um todo. Aqui no programa eu gosto sempre de fazer uma pergunta para os convidados, como é que você imagina o Mercosul daqui a 5, 10 anos? O Mercosul daqui a 5 anos vai ser um Mercosul mais fortalecido. Eu acredito que as relações comerciais vão se intensificar, então o PIB do Mercosul, as trocas, né, o comércio intra-Mercosul vai crescer. Agora, vai enfrentar também desafios que são desafios externos, né? Nós vivemos um período, um mundo de crises, múltiplas crises, né? São guerras, crises econômicas, crises no sistema bancário, financeiro, né? Então a América Latina e a América do Sul, e o Mercosul especificamente, enfrentam um desafio enorme. E quanto mais juntos estivermos e mais fortalecido o bloco estiver, melhores condições teremos para enfrentar essas crises, esses múltiplos desafios. Professor Fábio Maldonado, muito obrigado pela sua entrevista e participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. O JR Mundo fica por aqui. A gente lembra que nosso programa é um espaço para tratar de temas relevantes da economia, política global. Toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, você encontra um novo episódio do JR Mundo nas plataformas digitais da Record. Obrigado a você que nos acompanha.